Olá, concurseiros, tudo bom? Aqui é Mário Kleber, professor de Direito Administrativo. E vamos estar dando continuidade à nossa aula de Direito Administrativo, né? Aula passada, nós passamos a conhecer um pouco sobre o Estado, o território, povo, governo. Entendemos a forma de constituir um governo. E, a partir daí, estamos conhecendo os conhecimentos básicos, né, sobre o direito administrativo. Sabemos que o direito administrativo, ele não é um direito, né, que está específico dentro de uma lei específica, dentro de uma lei só, digamos assim. Ele é, como é dito, ele é não codificado. Para você estudar o direito administrativo, você tem que procurar ele em diferentes leis. Então, quando você junta tudo isso aí você consegue entender um pouco mais, certo? O direito administrativo, ele vai dar as diretrizes de como você se comportar dentro da administração pública. Então você, como servidor público federal, estadual, municipal, quando você estiver dentro da administração trabalhando, você vai ter que seguir normas. Essas normas estão dentro do direito administrativo. Você vai participar de licitações e contratos dentro da administração pública, então você vai ter que seguir a regra da lei de licitações, né? Você é um servidor público federal, você quer saber os seus direitos e deveres dentro da repartição, então você vai ter que estudar a lei 8.112, para poder você utilizá-la ao seu favor e ao favor da administração, ok? E nesse tema agora, a gente vai conhecer um pouco mais sobre os conceitos, objetos, fontes do direito administrativo. É bastante importante a gente saber que o direito administrativo faz parte de um direito público, né? Se a gente for observar, o direito está dividido em dois direitos, o direito público e o direito privado, certo? Dentro do direito público, nós encontramos direito constitucional, direito tributário, direito eleitoral, direito penal e nele também o direito administrativo. Ou seja, você, como servidor público, né, na hora que você for acionar a justiça, você vai através da justiça do direito público, certo? Então, a partir daí você consegue, digamos assim, consegue ir atrás dos seus direitos e se defender de alguma acusação e algo nesse sentido. Mas também, se você é um particular e você está passando por problemas, digamos assim, desentendimentos, você pode procurar sem nenhum problema o direito privado, certo? Lá você vai ter o direito civil, o direito empresarial, trabalhista e, se for o caso, até um direito internacional, né? Então, quando a gente pensa no direito administrativo, a gente pensa que a gente está focado dentro da administração pública. Então, a partir daí, nós temos o direito público para poder reger esse, digamos assim, esse conhecimento, esse fundamento, digamos assim. Então, na hora que a gente pensar no direito administrativo, a gente pensa ele como, ele faz parte do ramo do direito público, certo? Como eu falei, ele é não codificado, ou seja, ele não é um código específico, ele está distribuído em várias leis, resoluções, decretos, aquilo que for mais viável para o administrador naquele momento, ou que a lei permitir. Ele é escrito, então tudo que você vai seguir normas dentro de leis, você vai seguir normas escritas, certo? Então a lei está lá prescrita lá para você e você vai seguir aquela lei. Então na hora que você vai fazer um PAD, né, ou seja, o processo administrativo disciplinar, você faz parte de um corpo onde vai fazer um julgamento de alguma irregularidade dentro do setor, então você vai seguir aquela lei que está escrita, codificada. E a partir daí é quando você consegue digamos assim, tomar a decisão certa, é onde você consegue tomar a decisão que está prevista na lei. Por quê? Porque quando você é um servidor público, você não pode fazer aquilo que você acha mais certo ou mais conveniente, de forma alguma. Nem que aquilo ali, de certa forma, seja até, digamos assim, contra aquilo que você acredita que é certo, mas você tem que seguir aquilo que está na lei. Claro que em certos casos vai seguir o LIMP, né, a questão da moralidade, mas é um caso à parte, certo? Então, na hora que a gente pensa em direito administrativo, a gente pensa que ele é um direito do ramo público, um ramo do direito público, ele é não especificado e não codificado, ele está dividido em diversos códigos e leis, ele é escrito, tá certo? E nele há objetos de estudo, ok? O objeto de estudos, ou seja, aquilo que vai fazer você acionar o direito administrativo, é quando você vai ter algo referente da administração pública com a administração pública. Vamos imaginar que a administração pública de um certo município faz um contrato em parceria com a administração pública de outro município.
Então, nessa hora, está sendo acionado o direito administrativo. Então, ele passa agora a ser um objeto de estudo, ele passa a ser um objeto a ser praticado. Quando a gente vê objeto, é aquilo que é feito na prática, não é isso? Ele pode ser objeto, ele vai ser material e funcional, é aquilo que é feito na prática. Então, quando o agente público, ele age, de certa forma, para trabalhar dentro da administração pública, junto com outra administração pública, ele está trabalhando em algo objeto, realizando algo. Da mesma forma, poderia ser a administração pública junto ao particular, como através de uma lei de licitações e contratos. Então, assim que você coloca o particular na condição de oferecer um serviço ou de oferecer um produto a um serviço, à administração pública, então você está utilizando o direito administrativo como objeto de estudo. Ele vai fazer parte do seu conhecimento através das leis que estão lá, a lei 8666, onde você vai usar a favor da administração, a favor do que age os contratos. Lembrando que sempre na administração pública perante o particular, a administração pública sempre é soberana ao particular, ok? Por mais que tenha acordos que são feitos a serem seguidos, mas sempre o favor está ao Estado. A repartição pública, ela sempre é soberano ao particular. Ou então, você pode encontrar casos onde há a administração pública ao agente público. Por exemplo, um processo administrativo disciplinar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a administração pública entre contra a ação negativa de um agente público. Você, funcionário público, cometeu um erro, né, na administração, você cometeu algo ilícito, então a administração pública, sobre o que eu falo assim, a gestão, né, o gerente, se for o caso municipal, o secretário, se for no caso federal, algum superior seu, então você vai ser acionado mediante a administração pública contra o agente público. E é nessa hora que o direito administrativo passa a ser objeto de estudo. Ele vai pegar toda a lei do processo administrativo disciplinar e vai tratar dentro dessa lei para que você venha a ser julgado. Então, nesse caso, quando a gente usa esses objetos de estudo, sempre vai ser relacionado à atividade pública, ou seja, aquilo que é feito pelo agente administrativo. Aquilo que é feito por você que vai estar à frente da repartição como o agente atuante. Você vai ser aquele agente atuante, aquele que fará as coisas acontecerem, ou seja, você que vai dar atenção direta à população. Você vai ser um fiscal, então você vai fiscalizar aquela área, você vai ser um agente administrativo, você vai gerar documentos para a repartição, a fim de dar sua atenção àquele problema. Você vai liberar alguma documentação para permissão de da atuação do agente particular perante a população. Então você vai fazer o que for necessário, você passa a ter, digamos assim, ter a função de agente. Então, nesse caso, a atividade pública passa a ser responsabilidade sua. Então, dentro da atividade pública, nós encontramos os serviços públicos, que é aquilo que você vai oferecer para a população, o fomento, certo? Você vai fomentar para que aquilo ali possa ser realizado. Você vai encontrar o poder de polícia, né? A gente vai estudar isso lá nos atos. O poder de polícia, onde você vai poder intervir na atuação do particular, ou seja, você chega lá numa empresa que ela está trabalhando irregularmente e manda fechar, você com essa autonomia de poder de polícia, ou então você chega numa instituição, certo, e restringe o uso de algo, manda baixar um som, você tem toda aquela autonomia de intervir contra o particular. A intervenção real do Estado, o Estado chega, interdita uma área, interdita um local. É muito comum você ver quando ele está fazendo um ato, né, onde sai fechando ruas, interdita toda uma área para realizar atos para a população. E você vai encontrar os processos administrativos,
que é, como eu falei, um processo administrativo disciplinar, uma ação administrativa de contratação, de licitação. Então, tudo isso vai estar dentro de processos. Ou então, você vai encontrar também como objeto de estudo a relação pública, certo? A relação pública da administração pública, como a gente já falou, junto com o particular, por exemplo, junto com o agente público, junto com a administração pública. Então, nessa hora você vai encontrar, dentre elas, da relação pública, como eu já falei, a licitação, o PAD e a requisição administrativa, certo? Quando ele quer tomar algo que seja a favor da administração. O nosso sistema, na verdade, administrativo, que é usado no Brasil, ele é semelhante ao sistema inglês, certo? Ele é semelhante ao sistema inglês. E com isso, ele segue as fontes do direito administrativo. E entre as fontes do direito administrativo, ou seja, onde é que ele pega ele localiza tudo isso aí que vai ser passado, onde o agente administrativo vai usar no dia a dia, onde as pessoas vão usar para recorrer ou para dar entrada nos processos. Então, ele segue algumas fontes. E a fonte primária, ou seja, a fonte principal, ela está descrita na lei. Quando a gente pensar em fontes do direito administrativo, ou seja, de onde é que ele tira as informações para poder seguir as regras, você vai pensar em duas formas. Uma fonte primária e uma fonte secundária. A fonte primária, primordial, onde você sempre for precisar em qualquer parte do direito, qualquer ramo do direito, é a fonte primária, a lei. A lei, ela está descrita verdadeiramente aquilo que você deve seguir. Então, se na lei diz que você pode realizar contrato com um particular, então você vai seguir aquela lei. Se os particulares de pequenas empresas de pequeno porte, ele tem prioridade comparado às demais empresas, então você vai seguir aquilo que está na lei. Então a lei vai descrever por escrito aquilo que é fundamental. E onde é que estão as principais leis? Elas estão na Constituição Federal, né, que é a lei mãe, digamos assim, né? A Constituição Federal é quem dá toda a norma geral para você poder utilizar dentro do direito. Você vai encontrar também leis ordinárias, certo? Em leis ordinárias, muitas leis, elas são leis ordinárias com 50% dos votos das pessoas que estão ali no quórum, ou então por leis complementares, certo? Ou então por leis complementares, que são leis que vão direcionar, ok? E regulamentar determinado setor ou área específica. E ela é importante porque ela tem que ter a maioria absoluta de votos. Então, na Câmara, se tem tantos 318 deputados, não, se tem 512 deputados, então é preciso 1/3 desses votos para poder ser aprovado a lei, ok? E as fontes secundárias, certo? Essas fontes secundárias, elas não inovam no direito, elas apenas regulamentam o direito, onde nós vamos encontrar a jurisprudência, certo? As doutrinas, os costumes e os princípios. A jurisprudência, ela está relacionada a, digamos assim, aquilo que é corriqueiro. Então vamos imaginar que o juiz, ele está julgando um caso, que esse caso ele não consegue achar em nenhuma lei especificando esse caso, então ele vai analisar aquela situação, vai aprovar aquela situação da maneira que ele interpretou e vai julgar. Pronto. Vamos supor que julgou o ato de se um carro cair dentro de um buraco na avenida, o que pode acontecer? Quem vai ser o culpado, né? Pronto, ele julgou que toda vez que um carro cai dentro da avenida, a culpa é do motorista, que ele não viu o buraco. Vamos imaginar que foi assim. Então, se ele julgou aquele caso desse jeito, na hora que tiver outro juiz com julgamento desse caso, e ele localizar esse caso aqui que foi julgado, ele vai equiparar um com o outro. Aí ele vai para outro caso semelhante. Ou seja, aquilo ali passou a ser corriqueiro. Então, todos os julgamentos ficou naquele entendimento. Então, ele cria uma jurisprudência dizendo que toda vez que o carro cai no buraco, a culpa não é do órgão público, mas sim do particular. Então, pronto.
Então ali virou uma jurisprudência. As doutrinas é aquilo que é lido, é visto, está em livro de estudos, eles comparam com o que autores falam, né? Autores de direitos administrativos falam, pessoas reconhecidas, claro, de renome, que são escritores, que são estudantes, são formadores de opinião, são doutores, então eles analisam aquilo ali e ali julgam a partir daquelas doutrinas. Os costumes são aquilo que é de praxe. Então, se já tem um costume diário de ser aquilo ali, então vai ser aquilo ali, certo? Ele analisa pelo que é de costume. Então, se é de costume, se chegar na repartição e ser atendido daquela forma, então aquilo ali passa a ser uma prática costumeira daquela repartição. Então aquilo passa a ser, até ser uma lei dentro daquele local, certo? E os princípios, eles podem ser expressos ou não expressos. Os que são expressos está lá na Constituição Federal, né? O LIMP. Os que não são expressos são aqueles que são entendíveis dentro daquilo que a gente vê que é expresso. Então, quando você vai fazer algo que não está realmente transcrito, escrito, mas dá um entendimento de algo, então você vai entender que aquilo ali está não expresso, certo? Um exemplo melhor. Vamos supor que você pode, um exemplo, você trabalha numa repartição e nessa repartição você pode liberar um documento sem o cara chegar e trazer um requerimento. Você pode, né? A pessoa solicitou um documento e ele não fez nenhum requerimento e você simplesmente chegou e fez o documento e entregou. Pronto, certo? Aquele princípio que está sendo feito, ele é não expresso, porque o certo seria criar um requerimento. Está escrito que é preciso criar um requerimento para poder dar um prazo para liberar o documento. Aí você não preencheu o requerimento e simplesmente entregou o documento. Então, deu a entender ali que você está seguindo algo não expresso, você consegue fazer aquela liberação, entendeu? Então, ele vai além do que está escrito. Está errado? Não porque ele está entregando, porque o objetivo final é entregar o documento ao cidadão, você apenas acelerou o processo, entendeu? Então, essas as normas que nós podemos estar trabalhando dentro das fontes. E as fontes, elas vão ser utilizadas para embasar você como funcionário público. Quando você é funcionário público, você não pode seguir aquilo que você acha que é certo. Você vai seguir aquilo que está escrito na lei. Se está dizendo que eu tenho que pedir o requerimento, o ideal é que você tenha um requerimento. Porque na hora que for cobrado, na hora que chegar uma auditoria, né, uma fiscalização no seu setor, aí vão perguntar, cadê o requerimento dessa documentação que foi entregue? Então, o ideal é que você siga todas as normas que são prescritas dentro de uma repartição, ok? Então, vamos dar uma pausa aqui nesse nosso conteúdo hoje. Seja bem-vindo aqui à nossa aula de Direito Administrativo. Vamos estar respondendo questões em breve, então fique atento, assistir as aulas, participem, tiver dúvida, pode falar aqui embaixo nas perguntas, aqui embaixo nos comentários, e em breve estaremos fazendo aulas só de questões, tá bom? Então até mais, até a próxima aula. Valeu, pessoal!